Deus falou no meu coração sobre a travessia do mar, sabe? E eu falei assim, Senhor, o que o Senhor quer falar sobre isso? Porque tem dois textos que falam de travessia, né? Um no Novo Testamento, né? E um na Velha Aliança. E aí Deus falou para mim assim, não, dos Hebreus. A palavra Hebreus, ele fala sobre atravessadores de rios, né? Fala daquele povo que Deus estava ali resgatando do Egito. E eu comecei a meditar sobre esse assunto e Deus falou para mim que tem pessoas, né, aqui em Êxodo capítulo 14, tem pessoas que às vezes estão ali passando por esse momento em que Deus tem dado a palavra, Deus tem falado, você tem sendo conduzido por Deus, você está caminhando por esse lugar, sabe? Você está ouvindo Deus, mas a sensação que você tem é que você está debaixo de uma perseguição espiritual. Que você está debaixo ali, parece que tem um inimigo que está sempre no teu encalço, parece que ele está sempre pronto para te derrubar, sempre pronto para te pegar, sabe? Deus falou no meu coração isso muito claro, que a sensação assim, que às vezes dá vontade de falar assim, Deus, por que eu estou nesse lugar? Por que eu vim para esse lugar se parece que eu estou sempre correndo, parece que eu estou sempre em perigo, né? E aí Deus frisou no meu coração, né, aqui no 14:4, quando ele fala assim que ele vai endurecer o coração de Faraó, né, para que ele venha atrás dos inimigos. Olha que coisa louca, né? Deus falando assim para que o inimigo vá de fato atrás de Israel, dos hebreus, sabe ali? E aí você fala assim, poxa, Deus faz isso? Só que o próprio texto, ele fala assim, que Deus faz isso para que o nome do Senhor seja glorificado, sabe? Então os teus inimigos, eles têm se levantado, eles têm perseguido você, eles têm corrido atrás da sua vida. Essa sensação, ela não é uma sensação só. De fato, Deus mostrou assim para mim isso com clareza, né? O mundo espiritual, ele tem se voltado realmente para te perseguir. E aí, quando você vai ler nesse texto, você vai ver que Deus olha para Moisés e fala assim, Moisés, eu já não disse bota o teu cajado no mar, ergue a tua mão. E quando o texto ali fala sobre ali você erguer a tua mão, botar o cajado, Deus está dizendo assim, ó, eu te dei a autoridade para você abrir o que está te parando, abrir o que está te dificultando, tirar as barreiras que estão te impedindo, sabe? Então, Deus te chamou para você vencer os desafios como um hebreu, aquele que atravessa os rios, aquele que atravessa os obstáculos, né? Então, nessa noite eu queria que vocês guardassem no coração que vocês foram chamados para atravessar esses desafios, né? Então os inimigos, eles têm se levantado, eles estão no encalço, sabe? Mas Deus está preparando a armadilha, o momento da glória do Senhor, o momento onde Deus vai ser glorificado, sabe? Deus vai ser glorificado na vida de vocês, mas não através de vocês. Olha que loucura. Porque Deus, ele diz assim, levantei Faraó para que o meu nome fosse glorificado em Faraó. Então a derrota dos seus inimigos vai ser a glória de Deus. Porque enquanto os inimigos estão atrás do povo hebreu, quando eles estão bem pertinho, Deus pega ali, troca o anjo, coloca e faz separação entre os dois, dando limite. O seu inimigo não vai te pegar. O seu inimigo não vai te alcançar. O seu inimigo, de maneira nenhuma, por mais que você tenha essa sensação, ele não tem como te pegar. Porque Deus coloca densas trevas, ou seja, Deus cega eles. Deus cega os seus inimigos, para que eles não te vejam. Eles olham para você e acham que você está confundido, que você está caído, que você está perdido, né? É isso que o texto fala, que Faraó ali fica vaidoso porque ele acha que os hebreus, eles estão perdidos, né? Eles estão ali sem saber o que fazer, quando na verdade, né, é Deus que está conduzindo ele para aqueles lugares, é Deus que está conduzindo para essa situação, sabe? Então quando a gente entra nessa situação em que Deus está nos conduzindo, a gente tem que ter um coração de fato confiante.
Porque enquanto o inimigo estava longe, o anjo estava à frente. Mas quando o inimigo ficou perto, o anjo ele ficou na tua retaguarda, para que o inimigo não te pegue. Você consegue entender o que eu estou falando? Então Deus ele guarda a tua frente, guarda a tua atrás, né? Deus ele guarda a tua vida independente das sensações que você tem, né? As sensações que você tem do inimigo no teu encalço, sabe? Então é interessante que ele fala aqui no verso 11, se puder deixar mudo o microfone, está fazendo muito barulho. Aqui no verso 11, ele diz assim, ó, disseram a Moisés, foi por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos aqui neste deserto? Então você percebe que a sensação do povo era de... Que tá ligado. Peraí. Pronto. Ó, deu certo. A sensação do povo era de morte mesmo, assim, sabe? Eles estavam com medo de morrer, de medo de não vencer, de medo de não conquistar, com medo de não conseguir adiante. E é nesse sentido que Deus falou no meu coração. Sabe que vocês estão aí no propósito, né, do Salmo 91, engraçado isso, né? Porque o Salmo 91 ele fala realmente sobre aquele que está vivendo um terror, mas também fala da condição do coração daquele que está no esconderijo do Altíssimo. Então, aquele que está no esconderijo do Altíssimo, ele é protegido. Mas quando eu não consigo colocar o meu coração no esconderijo, eu começo a olhar a escuridão, eu começo a olhar, né, o vale, eu começo a olhar a perseguição, eu começo a olhar o medo, eu começo a olhar o faraó no meu encalço, a dificuldade, eu começo a olhar aquilo que está vindo contra a minha vida. Né? E a palavra que Deus colocou no meu coração é para que você tenha convicção que Deus tem colocado anjos à tua frente, anjos à tua retaguarda, Deus tem guardado a tua frente, Deus tem guardado a tua atrás, Deus tem guardado você por todos os lados, porque quando Ele coloca você nessa travessia do mar, a Bíblia fala que o mar fez paredes, então o inimigo não podia vir em volta, Deus colocou proteções dos lados. Né? Na frente não tinha ninguém, então Deus colocou o anjo atrás para que o inimigo não pudesse te enxergar. E o texto é tão interessante que ele diz assim, coloquei o anjo atrás e densas trevas. Ele cegou. Né? Então os teus inimigos eles estão cegos, porque o Senhor. Né? E quando você vai olhar o texto, ele diz assim, ó, no verso 14, o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Sabe? Nós vamos ficar tão felizes com a vitória que Deus está nos dando, que a gente não vai ter palavras momentaneamente, né? Mas aí quando você vai lá mais para frente, no verso 15, né? Quando ali Moisés ele levanta a vara e o mar se fecha, porque é Moisés que dá o decreto final para que o mar se feche, né? Então Deus dá autoridade para que a gente vença os inimigos, né? Mas quando você vai ver o cântico ali de Miriam e de Moisés, o cântico do povo, olha que interessante, ele diz assim, ó, na parte B do verso 1, cantarei ao Senhor, pois sumanamente se exaltou. Sabe o que quer dizer isso? Deus está agindo de uma forma na nossa vida que Ele está se exaltando, que Ele está sendo glorificado através dessa situação, sabe? Quando ele vem no verso 2, diz assim, ó, o Senhor é a minha força, né? Quem é a tua força? É o Senhor é a tua força. E o meu cântico a Ele foi por salvação. Então a gente está cantando agora, porque o Senhor tem sido a nossa salvação, o Senhor tem sido aquele que tem nos salvado. Quando você vai lá no verso 11 do capítulo 15, ele diz assim, ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Sabe? É quando a gente tem a convicção que só é o Senhor. Quando você vai lá, volta para o 14, e no verso 18 ele diz assim, ó, os egípcios, ou seja, os inimigos, saberão
que eu sou o Senhor. Então tudo que esse movimento que está acontecendo, que parece que Deus está permitindo, é para que todos saibam que Deus é o Senhor. Para que todos vejam a glória de Deus. Sabe? Então, aí você volta ali para o 15, verso 11. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, que opera maravilhas. Deus opera maravilhas. Deus opera maravilhas. Deus tem maravilhas para operar no nosso meio. Deus tem maravilhas para operar na nossa vida. Por isso que ele está dizendo, você pode estar achando que o inimigo está perto de você, mas eu chamei você para atravessar o rio, eu chamei você para ir adiante, eu chamei você para ir e conquistar. Eu te dei a autoridade, eu te dei a vara ali, o cajado, eu te dei a palavra, eu estou te conduzindo, eu te dei o anjo que te guarda à tua frente, que te guarda à tua atrás, e você vai cantar, você vai se alegrar, sabendo que eu sou o Senhor que te salva. Tu, olha só que interessante, estende a mão direita e a terra os tragou. Quem que estende a mão? Somos nós. Fomos nós, é nós que temos que levantar a mão e decretar a ruína do nosso inimigo. É nós que temos que decretar a ruína do inimigo. E aí ele diz assim, ó, tu com a tua beneficência, tu com a tua bondade. Consegue entender isso? Deus com a bondade dele nos guiará. Guiarás o povo que remiste, guiarás o povo que salvou, né? Guiarás o povo que tirou ali de um lugar de escravidão, de um lugar de prisão, porque esse é o lugar que Deus tem nos tirado, né? Um lugar onde a gente estava preso, um lugar onde a gente achava que sabia de tudo e não sabia, porque o Senhor tem se revelado a nós com essa benevolência, com essa bondade, né? Com a tua força os levarás e com a tua santa habitação, né, os povos tremerão. Então, a palavra que Deus colocou no meu coração é que nesse momento a gente está passando por um momento de transição, um momento de hebreus, de atravessadores de rios, de uma margem a outra, de um lugar a outro. Então Deus está transicionando a nossa vida para um outro lugar. E não é para a gente estar preocupado, porque o anjo do Senhor já foi liberado sobre a nossa vida. Você crê nessa palavra? Que o anjo do Senhor foi liberado sobre a sua vida? Você crê que Deus enviou escuridão para que eles não te enxerguem? Você crê que Deus preparou uma situação ou situações para que eles fiquem confundidos? Olha que coisa louca. O faraó olhou para eles e achou que eles estavam perdidos, quando na verdade Deus estava criando uma cilada para eles. Deus está criando cilada para os teus inimigos. Deus está criando situação para que os teus inimigos caiam por terra. Você consegue entender que palavra profética, que palavra linda Deus está dando para a gente? Deus está dizendo que Ele está nos transicionando, Deus está nos levando a um outro lugar. Amém? Eu tomo posse dessa palavra. Eu, quando saí da África, eu ganhei um relógio. O relógio ele significa um novo tempo. Deus está nos transicionando. Né? Eu falando isso aqui me veio na cabeça também, eu recebi uma palavra nesse evento que eu fui e o homem, quando foi botar a mão em mim, ele disse assim, um novo nível, tem uma linha na tua frente. Olha que interessante, tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? Nós vamos atravessar algo, nós vamos atravessar, né? Vamos orar agradecendo ao Senhor, assim como Miriam e Moisés, eles cantaram e se alegraram reconhecendo, né, que foi o Senhor que livrou daquele tormento. Vamos também fazer isso nesse momento? Aleluia. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos chamado nesse tempo, Senhor, como hebreus, como aqueles que atravessam os rios, como aqueles que atravessam, ó Deus, de uma terra para outra terra. Deus, a terra fala da promessa. A terra fala, Senhor, de conquista. A terra fala, Senhor, de presentes que o Senhor tem para a nossa vida, de promessas que o Senhor tem para a nossa vida. Meu Deus, eu não sei, Senhor, qual é a terra, Senhor, que o Senhor tem prometido para tuas filhas. Eu não sei, ó Deus, qual é a terra que o Senhor tem falado para elas.
Mas o Senhor também diz nesse texto, o Senhor diz assim, manda o povo marchar, manda o povo marchar, manda o povo marchar. Isso nos faz entender, Senhor, que o Senhor está dizendo para a gente, ó Deus, para a gente não parar. A gente não vai parar, Senhor, porque o Senhor tem nos chamado a marchar. Nós vamos, Pai, chegar do outro lado, nós vamos conquistar essa terra, nós vamos chegar do outro lado, porque o anjo já foi enviado, o anjo da vitória. A palavra já foi dada ao nosso respeito, a autoridade, Senhor, já foi dada para a gente, Senhor, e por debaixo dessa autoridade, Senhor, nós liberamos, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, nós decretamos a ruína, Senhor, dos nossos inimigos, nós decretamos a ruína de Satanás sobre a nossa vida, nós decretamos a morte da falência da nossa vida, nós decretamos a ruína, Senhor, de todo o mal, Senhor, contra a nossa vida, Pai. Arma nenhuma forjada contra nós prosperará, Senhor, porque o Senhor tem nos dado autoridade, o Senhor tem nos dado promessa, o Senhor tem prometido que tem pelejado por nós, assim como diz esse texto. Obrigado, Senhor, por estar pelejando por nós, e a vitória é nossa, Senhor, em nome de Jesus, porque o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa salvação, o Senhor tem se exaltado na nossa vida. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder, e a tua mão direita, ó Senhor, despedaçará os nossos inimigos, Senhor, assim como diz aqui no verso 6 do capítulo 15, o Senhor vai despedaçar os nossos inimigos, os valentes que têm se levantado por nós, Senhor. E nós te louvamos, Senhor, por essa vitória. Nós te louvamos, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Você crê nessa palavra? Eu creio nessa palavra. Amém? Eu gravei, né? Depois eu posso mandar o link para vocês ouvir de novo, tá? Eu sinto em Deus, sabe? Eu gosto muito quando Deus fala que é segundo a bondade dele, sabe? Então eu sempre anoto, circulo, marco quando eu vejo isso na Bíblia, porque quando Deus fala segundo a bondade dele, ele está falando assim, ó, segundo o meu caráter. E não tem ninguém que seja tão fiel como Deus. Não tem ninguém que seja tão... Quando a Bíblia fala santo, a gente sempre pensa em pecado. Mas quando fala santo, ele está falando de alguém que não tem mistura, de alguém que não tem variação, de alguém que não age diferente do que a sua própria essência. Entende? Deus, ele é tão perfeito que ele não pode. Só para você ter noção, a vida de Deus, o caráter de Deus, ele é estabelecido no trono da justiça de quem ele é, né? Então, ele faz o que ele faz independente de qualquer coisa, porque ele é, sabe? E isso é maravilhoso. Amém? Eu queria deixar essa palavra, que foi o que Deus colocou no meu coração, né? É um monte de coisa para ler, mas Deus deu a direção aqui, não precisa ir ler, e eu creio nisso, e eu creio que essa palavra é para mim também, porque enquanto eu estava falando, eu comecei a lembrar das coisas que eu estou vivendo também. Amém? Essa noite passada, alguém veio aqui e desligou o relógio aqui da minha casa para ver se tinha gente para poder roubar, né? E olha os nossos inimigos no nosso encalço, tentando colocar medo na gente, tentando colocar coisas para nos paralisar, sabe? Para fazer a gente ficar apavorado, desesperado, né? Não tenha medo, sabe? Maior é Deus, maior é Deus. Não tenha medo, né? Eu lá na África teve um dia que me deu febre assim de chegar a sair água assim da testa, suando, sabe? Dor de ouvido. E eu falei assim, Deus, eu não vim aqui para ficar doente, né? E não reclamei, não tomei remédio, e graças a Deus deu um cochilo aí, no outro dia estava zerado, né? Deus sabe das nossas limitações, mas não é sobre as nossas limitações. Você tem o cajado, você tem a autoridade, você tem o anjo, e você foi chamado para ser hebreu, atravessador de rio. Então atravesse esse rio, amém? Guarda esse sentido dessa palavra, né? Você está transicionando para um outro lugar, para uma outra margem, para uma terra que realmente emana leite e mel, que é a terra da nossa promessa, tá bom? Amém? Eu não sei se alguém quer falar alguma coisa também. Aleluia.